Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation não conseguiria resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Muito bem-vindos ao episódio 5 do segundo poste, finalmente com a casa completa, com casa cheia, já não acontecia há uns 3 episódios. Aliás, esta época acho que só aconteceu no primeiro. Temos estado aqui com muitos afazeres, por isso bem-vindo Pedro Guarda, Maia. Como estão? O Maia acho que este fim de semana já está com a internet um bocadinho melhor. Já estava traumatizado com isso. Semana passada teve o episódio todo em pânico. Peço desculpa. Se calhar moderação, portanto. Se calhar não deu para perceber, mas eu estava mesmo em pânico. E portanto peço desculpa aos nossos... Estava um pouco amarrado. É verdade. Mas mais amarrado ainda é o facto de não ter jantar, mas ainda bem que estamos cá, já estão cá os três de novo. Jantar continua por pagar. Eu pensava que estavas a falar que não tinha jantado hoje. Já jantei. A importância que eu dou é o teu. É quando quiseres, Diogo. Tu é que andas... É que isto é muito engraçado. Ele já faz de propósito. Porque ele gosta de ter esta. Que é para ter mais uma cartada. É para garantirmos mais um comentário no vídeo. Espera aí, digam-me só uma coisa. Mas quem ganhou a aposta é que tem que organizar o jantar ainda por cima? Pronto. Não. Então, eu vou organizar. Estás à espera. Está bem. Sentadinho. Aqui sentado. Não, vou organizar. Guarda, estás melhor? Estás tudo bem? Tua semana foi boa? Foi. Estou aqui risco para comentar. Foi uma boa semana de futebol. Mostra lá a tua camisola, guarda. Foi oferecida pelos meus amigos de segundo poste. Aí está ele. A mim ao grande camisola. A mim ainda me serve e ele já não. Já passou aquele peso recomendado e os meses recomendados para vestir. E aos 3 meses já lhe ficava apertado. Aquilo foi one shot, mas a mim ainda vai servindo. Também quando esta deixar de servir é muito mau sinal. Já é um tamanho assinalável, mas estamos bem. Vai servindo e estamos aí. Bom, vamos então avançar para o clássico, o primeiro da temporada. Já nos habituámos, acho que a Liga já nos habituou a ter este sorteio super aleatório que dá sempre um Porto Sporting à quarta jornada. Sempre na primeira jornada após as tais 3. A quarta, neste caso, ou seja, após aquele impedimento. É sempre. E depois na parte final, calha sempre entre Sporting e Benfica. Não, e há agora sempre o fim de semana grande, que é sempre o Sporting Braga e Porto Benfica. Também tem calhado sempre nos últimos anos. Quando há derby de Lisboa, depois há um Braga-Porto ou um Porto-Braga. Que acontece todos os anos. E que nos tem trazido este clássico à quarta jornada, com uma vitória do Porto, uma vitória por 2-1. Começo por ti, Pedro, já ias aí lançado. Para já, e simplesmente, se foi uma vitória justa ou não por parte do Futebol Clube do Porto. Foi uma vitória justa. O Porto está de facto bem, recomenda-se. Eu gostei deste clássico ser a quarta jornada, precisamente pelo facto de podermos tirar algumas dúvidas sobre ambas as equipas, mas particularmente sobre o Porto. O Porto era a maior incógnita para o bem e para o mal, neste caso para o bem. E portanto toda a gente dizia, mas falta ver o Porto agora com um desafio a sério. Cá está o desafio, o Porto veio a Lisboa, Alvalade, ganhar ao Sporting. 2 golos em 4 minutos, Luke de Jong e Willian Gomes. Acima de tudo, gostei da entrada do Porto. O Porto não fez aquilo que nós tínhamos posto em causa, ou seja, o Porto não abdicou de pressionar, não esteve remetido para guardar o seu espaço nas costas. Foi um Porto à imagem daquilo que tem sido, contra um grande adversário que é o Sporting, e portanto obviamente que não pressionou o jogo todo, que teve menos bola, e já falámos sobre isto. Este Porto super controlador e com muita bola nos outros jogos,
não é bem aquilo que é a marca característica de Farioli, mas é isso, foi um Porto personalizado, um Porto igual a si mesmo ao que vinha a fazer, que entrou muito bem, e essa entrada, aliás, aos 18 segundos o Porto pode estar a ganhar a bola oposta do Borja Sainz, e essa entrada do Porto personalizada foi a tónica para o resto do jogo. O Sporting, vou fazer assim um traço geral, o Sporting depois aperta na segunda parte, claro, à procura atrás do resultado. O Porto desbaratinou ali um bocadinho, Diogo Costa importante a segurar a equipa, faz ali 2, 3 defesas, uma delas espetacular, mas outras 2 muito seguras, aquela bola a bater à frente dele, o remate do Trincão, defesas complicadas, seguras, e acima de tudo foi isso, foi panorama geral sobre o Porto igual a si próprio, Porto forte, apesar de tudo, com as reticências que eu continuo a ter em relação à defesa do Porto, mantenho-os após este clássico, e um Sporting que eu diria que foi surpreendido com a entrada do Porto no jogo. O Sporting não esperava, o Sporting estava mais na onda de pessoas em que eu me encontrava, que estava à espera de um Porto mais conservador e mais em baixo. É um bocadinho contrário àquilo que Rui Borges até disse no final na conferência de imprensa, não é? Porque diz que este é um Futebol Clube do Porto muito fácil de se ler, e muito, não quis dizer previsível, mas a ideia dele foi essa. Mas e até na conferência de antevisão, uma das perguntas que foi aliás, a pergunta que eu coloquei a Rui Borges na conferência de antevisão foi precisamente se esperava um Porto tão pressionante no clássico, e ele diz que sim, porque sabia que Farioli não costumava abdicar dos seus ideais e das suas características para o jogo. Portanto, não sei se foi assim tão surpreendido ou se foi incapacidade de responder a isso. Pedro Guarda, Rui Borges acaba por perder os 2 primeiros testes da temporada, os 2 primeiros grandes testes, frente Benfica na Supertaça, noutro registro, e frente ao Futebol Clube do Porto agora. O que é que achas que falhou na estratégia do Sporting para este jogo? Atenção que eu acho que o Sporting não fez uma má exibição, e contra não fez, bocadinho aquilo que o Azevedo diz, entrou surpreendido pelaquela estratégia do Porto, daquele charuto do Diogo Costa lá para cima, que podia ter dado em gol, mas eu acho que o Sporting não faz uma má exibição, e aliás até considero que o Porto, quando se começou a encolher um bocadinho, porque entrou o Rosário no lugar do Moura e o Farioli quis dar um bocadinho mais músculo àquele meio campo, e foi quando depois de fazer essa substituição que acaba por marcar 2 golos. Um deles é um gol inacreditável do Idiam Gomes, mas não considero que o Sporting no geral tenha estado de mal. Agora, há coisas que isso sim são culpa do Rui Borges, que é a existência no Catamo, que é jogador de Amorim. Vamos desculpar, como o Amorim tinha muitos fetiches com jogadores que só resultaram efetivamente com o Mourinho, naqueles Portos fortes do Mourinho. Havia jogadores também do Sporting que só resultavam com o Mourinho. O Catamo é claramente um desses jogadores, e não pode ser escolha preferencial em detrimento do Kenda. Isto é carinho como a água. E também fizeste uma pergunta nesse sentido ao Rui Borges, por isso eu acho que qualquer dia estás riscado ou vais de máscara, ou não sei. Mas, e depois também as opções que o Rui Borges tinha no banco também não eram as ideais, mas fazendo um resumo muito curto do jogo, eu acho que o Porto ganha bem, acaba por ter a sorte do jogo quando tinha que ter, porque aquele gol do William Gomes, ele pode estar mais 30 vezes, já avisa se calhar marca mais um. E... Olha que ele no aquecimento fez para aí 3 daquelas. Pronto, olha, então já me calaste. Eu estive a ver o aquecimento bem de perto e estavas ali atrás. Estava mesmo atrás deles e entraram todas. Todas? Todas. Estas 3, 4 que ele tentou desta forma no aquecimento. Se foi o Rui Silva na baliza, é provável, sim. Não, era o Diogo Costa. O Diogo Costa, desculpa. E o Ramos, aquecimento é com o outro. Era estranho o Rui Silva estar por ali. Era só uma provocação. Mas concluindo, o Sporting também acusa um bocadinho o facto de não ter um extraterrestre este ano lá na frente. E o Soares pode ser muito bom, mas não é o Gyökeres que sacava um coelho da cartola quando o Sporting estava mais encolhido. Por exemplo, aquele remate do Soares, que o Diogo Costa faz uma grande defesa, se calhar se o Gyökeres ia lá para dentro, porque havia uma envolvência diferente com o Gyökeres, que ele agora não tem no Arsenal, por exemplo. Ele agora não tem isso no Arsenal, mas no Sporting tudo corria bem, era um autêntico extraterrestre que habitava. E explica-se um bocadinho por aí. O Porto ganha bem quando estava confortável com o empate, e o Sporting acaba por perder o segundo jogo em 2 clássicos, o que não deixa de ser muito preocupante para o Sporting, até porque o Rui Borges tem que se meter fino e tem que descer um bocadinho à terra e ser um bocadinho mais humilde nas suas análises. Diogo,
E este aí a rir, vi-te aí a reagir muito àquilo que o guarda estava a dizer. Não sei se foi algo em particular. É mais o estilo, não é? Não é propriamente o conteúdo. Não é o conteúdo, Não. é o estilo. O que é que a razões de Futebol Clube do Porto a este nível competitivo ainda não tínhamos visto? O Porto tem tido jogos com bastante eficácia, mas ainda não havia um adversário que realmente testasse o Futebol Clube do Porto. O que é que te surpreendeu neste Porto? E se realmente... Depois podemos ir ao Sporting. Responde primeiro a isto e já lá vamos. Olha, o que me surpreendeu foi o Porto ter mais soluções que o Sporting ao dia de hoje. Acho que é importante não esquecer que do banco saltaram para a titularidade 2 jogadores que marcaram os golos. Coisa que é a única razão que eu encontro para o Kenda ainda ser suplente, porque o Sporting não tem mais opções ofensivas. O Sporting não tem mais opções ofensivas no banco. É o único Tem jogador... uma que vai ser despachada agora? O Arda? Sim, há de entrar o Ioannidis, Pronto, mas neste momento o Arda até me pareceu um bocadinho novamente com demasiada vontade de tentar resolver jogos sozinho e fazer tudo, pronto. Mas nem quero ir outra vez ao Arda. Quero ir ao Porto primeiro, e foi isso que me surpreendeu, perceber que a 30 de agosto de 2025 o Porto tem jogadores no banco que podem claramente ser titulares e ser decisivos. E eu não estava à espera disso tão depressa. Ou seja, o Luke de Jong faz uma belíssima exibição, se calhar um bocadinho escondido daquilo que são as melhores características dele, mas ao mesmo tempo não. Um jogador muito forte no apoio, raramente perde uma bola, fisicamente muito imponente. Não estava à espera de ver também, tanto no Sporting como no Porto, esse recurso demasiado óbvio do guarda-redes a bater longo no avançado, tanto um como o outro conseguirem receber muitas bolas e entregarem os seus colegas. Fiquei surpreendido com isso também no parte do Luke de Jong, e fiquei também surpreendido, volto a dizer, com a importância já que o William Gomes, William não é o William, é o William. Com M. Que o William Gomes pode ter já como titular. Eu já tinha aqui falado sobre ele, sobre o facto de gostar. Deixa-me só desligar aqui a televisão, porque isto está aqui a aparecer muita luz. Acho que pode ser já titular atualmente. É um jogador que tem capacidade para ser titular hoje. Achas que dá para combinar com o PP? Na mesma equipa? Exato. Sim, acho que é porque ele muito no longa. Final diz que o titular é o PP e que ele tem que lutar pelo lugar. Sim, mas acho que é muito importante, ainda para mais este ano, acho que é muito importante haver luta pela titularidade. É uma coisa que não havia no Porto ano passado, ou havia muito pouco, ou havia quase sem fazer muito sentido. Relembro que neste jogo o Porto, na minha opinião, não, aquele início do Porto, jogou sem 3 dos seus titulares habituais e ao intervalo entrou Zaidu. E o Porto não acho que também vi algumas coisas e vi algumas análises com as quais também não concordo. Acho que o Sporting não esteve assim tão longe do Porto. Não acho que o Porto tenha devorado o Sporting. Vi muitas críticas ao georgiano, que eu ainda não consigo dizer bem o nome. Kokorashvili. Vi muitas. Eu digo Kokorashvili. Mas eu já ouvi na rádio também Kokorashvili. Eu digo Kokorashvili. Porque o H pode ser mudo. Eu acho que temos que tirar isso a limpo. Eu acho que foram ouvir e é assim que se diz, mas pronto, eu, como não sei dizer o nome, neste momento não me levem mal, ainda vou dizer o georgiano. Vi muitas análises de que teve uma má exibição do jogo. Eu só vi o jogo hoje de manhã, ontem não consegui ver, vi o jogo hoje de manhã. Discordo totalmente, acho que faz uma bela exibição. Não é o Morita, e se esperam que seja o Morita é complicado. Não é o Morita, acho que faz uma ótima exibição. Não acho que tenha sido uma exibição assim tão avassaladora do Porto como se tem dito, mas acho que o Porto, até acho que o resultado mais justo seria o empate. Acho que o Sporting fez o suficiente para empatar o jogo, mas o que me surpreendeu, lá está, foi esta capacidade que o Porto já tem neste momento das suas reservas, ou dos seus suplentes, serem já titulares. E também queria salientar uma nota sobre o Farioli, que ainda não tinha tido este desafio. Acho que esteve muito bem nas substituições. Li, por acaso, estava a olhar para o Twitter durante o jogo, porque não estava a ver, e vi malta bastante frustrada com a substituição do Rodrigo Mora e a entrada do Rosário. Eu acho que fez todo o sentido, vendo o jogo hoje mais friamente e sem ser sem ser em direto. Acho que fez todo sentido. O Porto recuperou o meio campo, e batendo certo ou não. E o Rosário não é nenhum tosco. Não, entrou muito bem. Entrou muito bem. Tem muita presença, só que não é nenhum tosco. Que é um gajo por 4 milhões, uma excelente contratação do Porto. É um jogador que tem mais de 100 e tal jogos pelo PSV, que não é brincadeira. Uhum. E foi jogador do Farioli no início.
Exatamente, Exato. conhece o E treinador, encaixa, portanto, encaixa nesta ideia de combatividade que o Farioli quer claramente dar às equipas. 4 Se bem milhões, se lembram, mas foi falado aqui no segundo posto. O Rosário. Não, Quando? mas já era falado, não fui eu Tu que sabes dei. ler bem o que dei- Twitter. Tu sabes ler que bem o dei Twitter. insight. Não, mas, ou seja, quando vi essa abordagem, a perceber, nós ainda a semana passada, creio que foi a semana passada, falámos sobre a questão do meio campo do Porto, Sim, sim. que achávamos incompleto. Portanto, juntando essas peças, ainda por cima sendo um treinador do jogador, e tendo ou seja, a experiência que o guarda acabou de referir, lá está, acho que na altura quando mandei o nome para cima dele da mesa, creio que foi a semana passada, porque já tinha ouvido naturalmente, mas porque de facto fez-me sentido, ou seja, todos os fatores. E tem um bom exemplo de que as primeiras, as segundas e as segundas linhas do Porto estão muito mais próximas ao nível de qualidade do que as primeiras e as segundas linhas do Sporting. Eu também acho que as primeiras linhas do Sporting talvez sejam melhores que as do Porto no plano individual, mas a verdade é que é uma diferença gritante e é a única razão que eu encontro para o que anda a não jogar. Ele não responde bem à tua pergunta, já agora. Responde à Rui Borges. Já tinha dito aquilo antes. Sim. Mas é gritante, é inacreditável, porque tudo bem que Nuno Santos está de fora, Maxi Araújo está de fora, mas na realidade não há muito mais do que isso. Santos não sabes como é que vem. O Maxi Araújo também não pode ser a vedeta que vem salvar o convento. Sim, não chega. Acho que as laterais do Sporting neste momento estão depenadas. A lateral direita é horrenda. Mas com Vaianidis e com Kenda, Sim, mas não é lateral direito. Sim, mas o Mangas eu acho que neste jogo... Não é lateral direito, guarda, desculpa. Eu falei de Maxi Araújo, é isso que estou a dizer, está de fora. Sim, mas eu acho que as atrás do Sporting são muito curtinhas. Olha, assim como as do Porto, acho que também não são nada por aí além. Olha que um dos jogadores que me impressionou foi o Alberto, é impressionante. O Alberto é bom, só que a lateral esquerda fica a dever à direita. Mas isso acontece no Benfica também. Também acho que Francisco Moura é um bom lateral para estar no Porto. E eu acho que o Martim Fernandes é um grande jogador. Defendi a contratação do Moro ano passado e acho que faz sentido agora. A lateral direita do Sporting, eu acho que o problema não foi resolvido. Tem muito estilo, como tu disseste aí numa conversa privada. Eu acho que o Vaianidis tem muito estilo e pronto, fica-se pelo estilo. Porque não consegue ser melhor que o Fresneda, a meu ver. Pelo menos agora. E tinha que ser um claro upgrade porque é do Quaresma, meus amigos. E eu Eduardo Quaresma, Cota Quaresma, está aí a Cota Quaresma da Rita. Ontem viu o filmaram. Sim, ontem podia ter sido só uma nota que já agora. Ele costuma fazer bons jogos com os grandes. Para ser aqui um bocadinho polémico, ou melhor, não concordar com os meus amigos Pedros, eu acho que a defesa do Porto esteve muito bem. À exceção de Bednarek, que sofreu um bocadinho, a exibição de Neon Pérez é excelente. Sim, vai estar marcada negativamente pelo autogol quando é injusto que o autogol. Acho que excelente é demasiado. É isso. É uma exibição. Tendo em conta as tuas expectativas, Maia. Tendo em conta o que temos visto na Neon Pérez, ou seja, eu acho que os centrais do Porto são claramente o calcanhar daquilo. Aquela exibição do Neon Pérez no Diomande ou no Gonçalo Inácio encararias como mais uma exibição normal. E aqui no Neon Pérez, como ele de facto chegou ao Porto, apresentou um nível muito baixo. Outra de facto esteve bem, mas consigo perceber isso. A defesa do Porto, e parece-me que quando acho que a defesa do Porto sofre um bocado quando desce, ou seja, quando tem que recuar e recua cedo. A verdade é essa. Portanto, o Sporting ainda tem 15 minutos antes do final do jogo, quando faz o 2-1. Sim, e é uma equipa que tem capacidade para encostar o adversário lá atrás. Sim, mas eu acho que até o momento em que o Sporting faz o 2-1, o Porto estava bastante controlado. Sim. O jogo estava bastante controlado. Mas não acham que foi uma questão, ou seja, eu acho que fisicamente, e isso foi uma questão que o Rui Borges levantou até no pré-jogo, como é que iria equiparar-se fisicamente nos duelos ao Futebol Clube do Porto, e eu acho que o Sporting não conseguiu. A equipa do Porto é toda ela muito física, e o Sporting esteve sempre um pouco a correr atrás do prejuízo. É verdade, o Rui Borges tem que preparar a equipa para ganhar de outras formas. Acho que neste momento não há nenhuma equipa com a capacidade física quer dizer, o Benfica num dia bom talvez sim, acho que tem meio campo para isso, terá meio campo para isso, mas o Porto tem muitos jogadores que nesse momento falamos tanto no momento defensivo como também no momento da reação à perda, que também é um momento defensivo, não é? Mas é uma equipa que está muito disponível e isso é muito complicado para uma equipa como o Sporting, que eu acho que é uma equipa disponível. Já elogiei isso aqui até esta época na parte do Sporting, mas é diferente ser uma equipa fisicamente disponível contra o Nacional
e na comparação contra o Porto, não é? O Porto é uma equipa, o meio campo é fortíssimo fisicamente. E depois tem outra questão, é que não é só fisicamente que é muito forte, tecnicamente, taticamente, é uma equipa muito disponível. Portanto, e mesmo assim ainda deu de Borba meter lá uma hora. Teve bem, que eu acho que teve bem já agora. Mas que entrou com aquela... Fisicamente não é como os outros, não é? Sim, portanto, aí o Rui Borges tinha a obrigação de equiparar nesse momento a equipa ao Porto. E se ele tinha esse problema identificado, era a obrigação dele procurar outras armas, não é? Depois dizer, olha, no pré-jogo já tinha identificado isto, então se identificaste é grave. Apesar de tudo, não sei qual é a vossa opinião, mas também não acho que seja uma diferença assim tão grande fisicamente entre o Gabriel Veiga e o Rodrigo Moura nesse momento do jogo. Acho que a maior diferença entre a equipa titular é mesmo avançada. Acho que o Samu é um jogador mais disponível para isso do que o Luke de Jong. E não se sentiu isso porque a equipa estava muito bem organizada. E os extremos, tanto o William Gomes, que faz uma exibição muito boa e muito irritante, até roçar ele passa o jogo todo a mandar portas de pescada. Mas tanto o William Gomes como o Borja Sainz nesse momento foram absolutamente impecáveis. Não foi só ofensivamente que o Ricardo Mangas teve, não foi só defensivamente que o Ricardo Mangas teve dificuldades com o William Gomes, foi também ofensivamente, porque teve, pronto, sempre que tinha que criar um bocadinho mais atrás, o Ricardo Mangas tremeu muito. Pronto, acho que foi um jogo difícil para o Ricardo Mangas, principalmente a primeira parte. A segunda depois melhorou. Deixa-me só dizer, Rita, um aspecto sobre o Sporting que acho que é fundamental para o apagão durante alguma parte do jogo do Sporting ofensivamente, que é de facto o Porto, de mérito do Porto, de mérito do Sporting. Naturalmente as coisas tocam-se uma na outra, mas houve um controle do espaço entre linhas muito bem efetuado por parte do Porto, que tem sido o espaço mais explorado pelo Sporting. O Sporting com Gyökeres explorava as costas, como sabemos, e portanto no aperto, quer no aperto, quer muitas vezes sem aperto, portanto recorrendo às vezes como primeira opção, esticar na frente para Gyökeres ou construir para depois colocar para aquelas diagonais, por exemplo, como o gol que o Gyökeres marcou a semana passada pelo Arsenal contra o Leeds. Clássico. Gonçalo Inácio, pé esquerdo, Gyökeres. E neste caso, o Sporting, como nós aqui elogiámos, conseguiu encontrar a fórmula para potenciar melhor Pedro Gonçalves, mas acima de tudo Francisco Trincão. Só que o Porto também percebeu isso, e Farioli muito bem, e apagou-os, condicionou muito bem e apagou-os, particularmente o Trincão, porque o Pote baixa mais e portanto vai mais tocar na bola. Mas o Porto muito mérito nisso, e foi a grande pecha, na minha opinião, ofensivamente do Sporting, e o porquê do Sporting não ter conseguido, até estar em desvantagem, ir para cima do Porto, porque de facto não conseguiu, nem através de Abbas, nem através de Inácio, nem através de Ullmann, nem tocando fora para depois jogar dentro no Pote e no Trincão, não conseguiu procurá-los, não conseguiu encontrá-los, aliás. Tanto é que é um momento tão importante no jogo do Sporting, porque é onde estão os melhores, não é? Nesse momento do jogo, que o próprio lance do golo é uma grande bola do Inácio, se não estou enganado, para o Mangas, acho eu. Acho que sim. É um dos poucos momentos em que acho que é um dos poucos momentos em que há espaço até para o Inácio fazer isso, porque de resto foi mesmo muito complicado, tanto para o Inácio como para o De Basto, fazer aquilo que tem feito muito bem, que é jogar entre linhas, lançar ataques, ser os primeiros criadores. O Porto claramente obrigou o Sporting a tentar sair a jogar pela forma mais difícil, que é através dos laterais, e também, já agora diga-se, acho que o Ullmann, apesar de ser um belíssimo jogador, sofre um bocadinho quando tem de ser muitas vezes mais decisivo no processo ofensivo, quando é ele que tem de ser o jogador mais decisivo no processo ofensivo. Acho que é um jogador que tem alguma dificuldade. Não quero ser injusto porque sabem a minha opinião e sabem a sua opinião que há a generalizar sobre o Ullmann, mas acho que é um jogador que é um bocadinho lento a rodar, o que se torna ainda mais complicado quando o meio campo do Porto e o ataque do Porto defendem como têm defendido. Pronto. E acho que sofreu um bocadinho porque também não havia Morita, que é o melhor jogador com bola nesse momento do Sporting. Eu acho que o Porto foi mais inteligente. Acho que não foi isso tudo, também se diz já agora. Pronto. Eu acho que a questão em relação ao Porto é o fator surpresa em termos de competitividade, especialmente quando comparamos com o Porto do ano passado, que é gritante, nos jogos grandes, ainda por cima, e esta questão, o Porto tem uma estratégia muito bem delineada, que é
O Diogo Costa, sempre que sentia a mínima pressão de algum jogador do Sporting, chute na frente. E portanto não havia, goste-se mais ou goste-se menos deste estilo de jogo, é uma estratégia. E é uma estratégia que foi, muitas vezes, vimos o Diogo Costa parado com a bola à espera de alguma ação por parte da equipa de Sporting, que tinha claramente indicações de Rui Borges para não responder, e portanto entrava-se ali no impasse, bola na frente, e depois o Porto inevitavelmente nos duelos ganhava a bola. E portanto, fisicamente, eu acho que vai ser uma equipa, o Futebol Clube do Porto, que muito dificilmente vai perder muitos pontos, porque é uma equipa muito compacta no seu todo. Este tipo de jogo, podendo não ser o mais bonito, porque é um jogo muito reativo, muito mais do que ativo, não é? Dá resultados, especialmente contra as equipas fora do top 3, top 4 do campeonato. E portanto, e apesar de tudo, eu acho que o Porto, apesar de tudo, não foi futebol destrutivo. Acho que o Porto quis jogar a bola. Sim, mas sabes aquilo que eu estou a querer dizer? Claro que o Porto, especialmente quando o Mora tem a bola nos pés, há um futebol muito mais associativo. O próprio William Gomes também tem esse tipo de características, mas... Há um jogador que eu acho interessante no Porto já agora, que acho que fala-se pouco, não se fala pouco, mas tem-se falado mais sobre outros, e que eu acho que é um jogador que tem ganho muito este ano, que é o Alan Varela. Com bola, também, já agora, relembro que o primeiro golo começa também nos pés dele. É uma excelente jogada, já agora, uma ótima jogada do Porto. E acho que é um jogo, como os outros se tem falado mais do meio campo, a malta do ataque, a malta da defesa. Acho que a exibição do Alan Varela e o início da época do Alan Varela é de salientar, faz mais uma boa exibição, muito importante. O jogador, acho que é dos jogadores que mais rouba bolas, e roubou muitas bolas ao Trincão, que é coisa que normalmente é difícil e que o Porto conseguiu fazer muito bem. E que acho que normalmente ele é um símbolo um bocadinho de um futebol mais destrutivo do Porto, que é mais um jogador para roubar bolas e ser assim um bocadinho mais agressivo e faltoso. Acho que foi o exemplo contrário. Acho que ele teve muito bem, obviamente, no processo, no momento defensivo, mas também teve muito bem no momento ofensivo. Acho que é um jogador, se pudesse arriscar, e também tinha essa pergunta a semana passada para vocês, só que a minha internet estava-me a dificultar, dos jogadores que já estavam no plantel. Acho que a luta da evolução e daquilo que podem melhorar com Farioli andará entre ele, o PP e o Samu. E o Neuer. Sim, o Neuer também, é verdade. Mas o Neuer eu acho que vai melhorar naturalmente, porque a época passada foi mesmo miserável. Eu acho mesmo que o Alan... É isso, mas eu acho que o Alan Varela foi o jogador que, até agora, foi o jogador que mais beneficiou com a chegada de Farioli, dos que já estavam. Claro. Que Samu, aquilo que precisa de melhorar claramente é aquela vertente emocional completamente descontrolada, sim. Descontroladíssimo. O Samu passa o jogo todo. Vocês viram o vídeo da Dura? Farioli. Eu vi aquilo à minha frente, porque eu estava literal ao pé do banco do Porto, portanto eu vi o Samu o jogo todo. A quantidade de vezes que a equipa técnica do Porto tem de mandar sentar, porque ele está aos pulos na área técnica e a gritar para dentro de campo e a gritar com os árbitros e tudo mais. Depois leva o amarelo no golo, não é? Porque depois chama a dar beijinhos, claro que era para os adeptos do Porto, mas em baixo estão os adeptos do Sporting e portanto isto tudo... eu gostei, desculpem. Nada inocente. Não, claro que é assim, é um jogador com personalidade e gostamos sempre disto, mas eu percebo. Acho que faz parte. Eu percebo que o Farioli não quer ver um jogador amarelado. Claro, o Farioli foi chateado. Não é? Exato. Mas a Dura do Farioli é daquelas sem vergonha nenhuma. E é daquelas de personalidade. Nem houve cá a mão na boca, não houve nada. Foi para cima dele no banco a apontar para ele. Ele tem esse perfil, ele tem aquela... Ou seja, ele tem aquele ar simpático na conferência, a mesma forma como ele falou na conferência de imprensa pré-jogo e disse aquilo que disse, mas com uma cara sorridente e afável. É um bom comunicador, como tu dizes. É um bom comunicador, mas tem esse perfil de treinador de dura. E eu acho que o Samu beneficia disso. Ele foi disso. junto do De Zerbi, que também é assim. Ele foi, sim. Portanto, só para clarificar uma coisa, quem levanta aquela bola para o Mangas é o Trincão. Maia. O Trincão baixa. Okay. Mais razão. O Trincão baixa, roda e pica a bola para o Mangas. Mais razão. O único momento em que o Trincão talvez tenha tido mais essa liberdade faz o que faz. Portanto, exatamente. E de facto foi no espaço que ele gosta. Eu estava agora a ver o vídeo do gol outra vez para clarificar isso. Uma nota positiva, Rita, se puder, sobre o Porto, ainda individual neste caso, que é o Alberto Costa. O Alberto Costa faz um belo jogo.
defensivamente. O corte ao remate do Pote é inacreditável. É porque ele, mais do que o corte, foi a gestão do lance que ele fez, como ele conseguiu fazer. Ele leva às tantas com 3-1, os colegas vêm todos atrasados, vêm tudo a correr atrás, e ele percebe que tem que ir para o meio para criar a dúvida no jogador que tem a bola, para criar a dúvida na condução de bola, para depois a decisão. Obriga o jogador a escolher e depois o jogador a escolher, ele vai fechar o espaço que tem que ir fechar. Azevedo, é tudo muito bonito e tem muito bem o Alberto Costa. Isto é rápido, foi a rapidez certo, é tudo muito bonito e o Alberto Costa é muito bem, mas o Pote não pode falhar aquilo. Não, claro. Mas eu acho que ali não sei se não é mais mérito do... Nem o Sporting 3-1, naturalmente. Não acho que seja mais mérito do Alberto Costa. Não é Rita que está em inferioridade. É muito mérito do Alberto Costa, mas é mais... Ou seja, claro... Em termos de timing, eu acho que é há haver algum mérito do Alberto Costa. É muito bem defendido, não é? O mérito, obviamente, é do Pote. E o Pote tem duas. Tem outra depois, que é uma bola, não sei se é do Geni, em que ele atira por cima e está no centro da área isolado, só tinha mesmo que encostar. Portanto, ontem também não foi noite de Pote. Estava muito preocupado em dizer ao William Gomes que tinha 3 títulos e ele não tinha nenhum. Passaram o jogo naquilo. Outra coisa que eu reparei na equipa do Porto, porque pronto, é o privilégio de estar tão perto, consegues ver coisas que da bancada... É verdade, Rita, já agora os nossos parabéns. E eu queria saber essa experiência, pelo menos... Os nossos parabéns, mas tens de explicar à malta. Eu sei que não gostas de falar sobre essas coisas, mas tens de explicar à malta que foi o teu primeiro... Já está. Explica lá, queremos dar os parabéns. Não, faz parte do trabalho, não é? Mas é uma experiência incrível. Mas é muito incrível. E nós na TSF nem todos os jogos temos possibilidade de estar no Relvado por questões técnicas e portanto só temos possibilidade nos jogos grandes. Eu ainda não tinha feito nenhum, quer dizer, tinha feito a final da Taça de Portugal, mas por limitações do Jamor tive que ficar na tribuna de imprensa e portanto no Relvado mesmo a fazer pista foi assim o primeiro jogo e é incrível porque vejo muita coisa, estás ali dentro basicamente, percebes-te, não é? Ali dos detalhes. Desde o aquecimento, eu no aquecimento vi o Diogo Costa a pôr bolas na frente, ou seja, o Cláudio Ramos e o João Costa, que são os outros treinadores do Futebol Clube do Porto, estavam cada um numa ponta já dentro do meio campo do Sporting para receber bolas do Diogo Costa durante o aquecimento. Portanto, aquilo claramente foi uma coisa bastante pensada, a colocação de bolas do Diogo Costa longas. E outra coisa que vos ia dizer também em relação ao Diogo Costa é que ele passa ao jogo, então na primeira parte que eu estava na baliza atrás dele, portanto, e o Porto atacou muito na primeira parte, portanto o Diogo Costa teve mais liberto durante esse tempo, passa ao jogo a falar com o Farioli. Mete a bola e olha para o Farioli e faz-lhe sim, não, mais ou menos, e há ali uma comunicação constante. E da outra, para além de uma comunicação, obviamente, sendo capitão ou não, para dentro de campo. Há uma bola parada que o Diogo Costa chama ao Nuno Pérez, para o Nuno Pérez ir dizer ao Luke de Jong, acho que na altura, o que é que se deviam fazer num livre a favor do Futebol Clube do Porto. Portanto, há aqui uma série de dicas que o Diogo Costa dá para dentro do jogo. E na outra ponta do campo, tens o Luke de Jong constantemente também a dar ordens aos colegas e a posicioná-los e a ensinar-lhes coisas. E, o Luke sabe muito do jogo, pá. É isso. E eles o Porto está sempre a toque de caixas, seja o Farioli, que na linha não para quieto e está sempre em cima deles desde o zero, até estas duas vozes de comando que tem dentro da equipa e que faltava muito, e que falámos muito na época passada, que faltava muito ao Porto. Isso é muito engraçado, o Farioli ter essa relação com o Diogo Costa, até porque o Farioli foi guarda-redes. Portanto, pois, exatamente, pode passar por aí, sim. Estamos a falar de longe do melhor treinador em Portugal neste momento, ou não? Digo isso desde o episódio 1. Tu dizes, mas não é para ti, agora nós já sabemos, esta não era bem para ti. Eu não quero parecer deslumbrado, ou seja, porque estás a perguntar de longe. Pá, caramba, não é para criar também, para dar mais. Não te defendas. Não me vou defender, calma. Só estou a dizer porque eu concordo com isso. Eu acho que ele é o melhor treinador. Eu só não quero parecer deslumbrado ao dizer isso tão precocemente, mas eu acho que sim, pela forma como comunica, mas pela forma como tão rapidamente conseguiu, com as suas contratações, colocar acima de tudo as dinâmicas do Porto tão bem assimiladas como elas estão, porque estão, efetivamente, e isso é complicado num curto espaço de tempo. Portanto, sem dúvida, acho que neste momento o Farioli é isso, não estou deslumbrado, mas sem dúvida que é o melhor treinador. Era difícil fazer pior do que o... Deu umas voltas à rotunda para dizer que o homem é o melhor treinador. Não, eu comecei por dizer que era. Não, é só porque
facto começou agora. Mas A análise que eu estou a fazer é deste são tão a análise positivos que nós temos que... A pergunta que eu estou a fazer é de uma análise do mês, não é? Não estou a fazer, Claro, não estou a dizer que vai ser E campeão, vamos não estou a ver, dizer... eu acho que o Porto tem aqui coisas para melhorar, nomeadamente a nível defensivo. Eu não fiquei nada eu continuo com reticências. como o Benarek e mesmo com o próprio Nuno Pérez. Vamos ver o que é que os reforços também trazem ao Porto, confirmar se a chegada do Kivier ou não, vamos ver. Já está no Porto. E a possível permanência do Rodrigo Mora. Hoje domingo noticiava-se isso. Isso seria uma grande... O Rodrigo Mora fica, não tenho dúvidas nenhumas disso. Eu Pronto, tenho uma teoria sobre essa questão do Rodrigo Mora, que acho que se pode virar muito contra a direção do Porto e contra o Farioli, porque o Porto neste momento está a ganhar e começou bem a época. O Porto tem um mau momento na época após a venda do Rodrigo Mora, ou seja, vende o Rodrigo Mora agora, imaginemos. O Porto não vai vender o Rodrigo Mora. Ou seja, imagina que a tal venda, o tal negócio se concretiza. Isto tudo está bonito no Porto porque está a ganhar e há entusiasmo. É verdade. Sem dúvida. E atenção, o entusiasmo é justificável porque o Porto efetivamente está a jogar muito bem. E tem um treinador novo, como eu já disse, comunicação enérgica, eu não acho que o Porto está a jogar muito bem também. Não, atenção, em comparação com a época passada, sem dúvida. E tendo em conta que é um treinador novo, ou seja, poucas semanas de trabalho. Sim. E como eu disse, está a cumprir bem e mostra evolução acima de tudo, sim. Imaginando que o Porto vende Rodrigo Mora, para perceberem o meu ponto. O meu ponto é este: o Porto vende Rodrigo Mora é coqueluche do Porto. Os clubes, os adeptos gostam de se agarrar, é verdade, gostam de se agarrar a este tipo de jogadores. O Rodrigo Mora é vendido, o Porto daqui a 2, 3 meses, um mês, o que seja, tem um mau momento em que 2 jogos seguidos não ganha. E para o Porto é um mau momento não ganhar 2 jogos seguidos, para o grande Porto, não para o Porto da época passada. E neste momento estamos a ter o grande Porto em ação. O Porto não ganha 2 jogos seguidos. Não tenho dúvidas nenhumas que o portismo vai cair em cima de Farioli e da direção por causa da venda do Rodrigo Mora. O talento, porque é um jovem talento, porque é a representação da academia do clube, da formação do Porto. Os adeptos identificam-se sempre muito mais com os seus jovens jogadores. E eu acho que isto é fantástico para o Porto mantê-lo, na minha opinião. Ou seja, não sei qual é que é a dependência financeira que o Porto tem neste momento de uma venda avultada como a do Rodrigo Mora, não sei mesmo. Se estiver super dependente, consigo compreender essa vontade do Porto, que falámos aqui na semana passada em vender. Se não estiver, eu acho que pode-se virar muito contra o próprio treinador e contra a própria direção a venda do Rodrigo Mora ao longo da época. Eu percebo isso, eu só não sei, eu acho que o Porto neste momento, acho que o Gabriel Veiga, do ponto de vista físico, vai ter muitos momentos destes. Acho que não sei se está disponível como o Porto gostaria. E acho que o Porto não vai arriscar vender o Rodrigo Mora sem ter uma solução. O Porto não tem ninguém para aquele lugar depois, não é? Eu acho que foi isso mesmo que fez o voltar um pouco atrás, não é? E para além da aparente falta de acordo pelos valores que o Porto exigia, essa questão da falta de opções, e que nós falámos a semana passada. Mas no que toca a opções, desculpa, só para acabar, acho que o Sporting tem um problema muito mais grave para resolver nas próximas 24 horas. Era aí que eu ia. Ias falar de que falta de opções, a que nível? Quase todas. Quase tudo. Também, mas agora calma, não é por uma em quase todos os derrota, setores. Em quase todos os setores. Desculpa, é isso que eu queria dizer. Em quase todos os setores. Eu pensei que era quase Eu acho que Fazer tudo e fazer de novo. Acho que o banco é muito curto. Ficou provado ontem e somos a ver as lesões que existem neste momento. O Maxi Araújo, porque eu não sei como é que volta o Nuno Santos. Estou sempre a dizer isto. Nem sei onde é que o Nuno Santos encaixa aqui. Não é lateral, não serve para extremo neste sistema. Portanto, não sei onde é que encaixar. É uma boa pergunta. O lateral titular vai ser o Maxi Araújo. Acho que sim, parece. Mas não pode estar a contar com o Nuno Santos, que nunca foi nenhum salvador da pátria. Foi um jogador muito útil no tempo do Rubén Amorim. Agora ninguém sabe como é que ele vem e o sistema do Rubén Amorim acabou. Portanto, já se percebeu que o Rui Borges cortou de vez. Também agora era bonito ele voltar atrás, sabe? Com a época, com 2 meses. Mas acho que o Sporting tem um grave problema, porque o banco é muito fraco, é muito limitado ontem, mas também não é por uma derrota que de repente está tudo mal. O Sporting continua a ter os melhores jogadores do campeonato. Sem dúvida, não. O que eu estava a dizer é as opções. Já discutimos isso. Sim. Já tem o Ilman, tem o Pote, tem o Trincão. Se calhar são o top 3, não é? Sim, mas neste momento, o top 5 estava. Claramente. Sim, neste momento, certo, tens razão. Mas neste momento o Ioannidis é será o suplente do Soares, ou o titular, a ver, vamos, não é? Como é que isto se enrola, vamos ver. O que eu acho é que essa situação talvez seja resolvida com esses 2 avançados, parece-me bem, no papel, lá está, claro, mas no papel parece-me bem resolvido. Agora, nos outros setores, eu acho que há falhas em todos, à exceção dos centrais.
O guarda-redes, vá, E o meio campo, imagina, quando voltar o Dani, que há de voltar também, O Dani. tendo Morita, O meio campo a dois? Humand. Dani Não, ou Bragança? seja, não, a Rita diz em termos de opções. Claro, não, opções número de do meio campo, sim. Pois. Tens o Humand, o Morita, o Kokorashvili e o Dani Bragança, sendo o Pote também uma opção para ali, se for preciso. Ainda há 24 horas para perceber se ficam todos. Quem é que vais vender daqui? Não sei, Rodrigo, não sei o que é que o Sporting quer fazer com o Morita. Pois. Não, e o Sporting claramente vai adicionar opções e acho que não vai cortar neste Agora, momento, ainda por cima. eu depois de acho uma que derrota. há questões que são apostas que não são muito. O Alisson Santos é difícil, não é? Quando tiras um Pedro Gonçalves mesmo num dia não para entrar o Alisson Santos. A responsabilidade é do treinador, não é? Nesse aspecto, acho que Sim, mas ia por quem também, não é? O jogador está exposto numa situação não é favorável para ele, não é? Uma coisa é por o Kenda, que é um jogador mais do que Sim, formado. mas mesmo. aquele remate que ele faz está apresentado, não pode jogar, não é? Calma. Calma, aquilo É fraquinho. aquilo que o Jesus não voltava a jogar de Não certeza. voltava, não. Eu acho que nós estamos com uma falsa sensação de fragilidade no Sporting. Eu não estou com falsa. Eu não estou com falsa sensação de Em termos fragilidade. do mercado, ou seja, em termos de mercado, em termos de opções. Não, Maxi Araújo, Daniel Bragança, Diomande, Morita e Nuno Santos, lesionados, jogadores importantes, quer para titulares, quer para o banco. No banco ontem, vou dizer aqueles que eu considero que são aqueles suplentes. Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma, verdade. Eduardo Quaresma, Giovanni Kenda, o João Simões, para mim é uma opção válida, não sei o que é que vai acontecer com ele. Uhum. E o Vaianidis, o Warder, obviamente, mas o Warder, lá está, voltamos àquela questão da saída ou não saída. Mais os lesionados. Acho que o Sporting, eu não me vou dizer em relação ao que já disse. Eu acho que em termos de plantel, é o plantel mais equilibrado e com mais opções para os vários setores. Talvez se houver uma venda agora, não há preciso mais desse opções. última hora, sim. Não há o plantel com mais opções. É qual? Acho que é o do Porto. Individualmente falando, Com mais acho que o Benfica só tenta resolver uma posição. Ou seja, falta um reforço para o Benfica. Sim. Que é o extremo direito. E tendo esse reforço, tu passas Acho a que considerar tem que ser um jogador. Acho que neste momento Caras é um extremo. E um extremo até pode jogar dos dois lados, não sei. Nesse aspecto acho que será. Certo. Agora, claro que está num papel. Acho que neste momento a equipa de Sporting, volto a dizer, só para às vezes a malta que ouve e que depois comenta não se quer relembrar isto. Eu acho que o Sporting, no 11, o 11 do Sporting é tão melhor que os outros. Acho que os jogadores que estão no Sporting têm uma experiência acumulada que os outros não têm. No Campeonato Português, na equipa, no grupo. Acho que o Sporting continua a ser o mais forte candidato ao título para mim. Continuo a dizer isto. Agora, é uma época muito longa em que vai haver Champions. E acho que atacar uma Champions em que o substituto para o Pote é o Alisson. Certo. O Sporting tem um grave problema e não podemos ir com as ladainhas que é sorte ao azar, porque é as lesões. O Sporting é a equipa que é sempre mais castigada pelas lesões. E isto é um problema de preparação física. Não é impeditivo. É a equipa mais castigada com lesões. O ano passado teve ali um mês e meio que foi uma razia. O ano passado teve uma razia. Este ano não é. Também, este ano já tens o Morita, o Santos Justo, o Diomande. O Santos Justo já saiu. O Santos Justo não entra para as contas, não é? Não, mas lesionou-se também, não é? Certo. Está bem, não entra nas vossas contas, mas está no plantel. O Maxi Araújo, o Daniel Bragança, se quisermos. O Santos Justo ainda não saiu, desculpa. O Santos Justo ainda não saiu. Não, ainda vai estar. Foi fazer testes, voltou. O Diomande, portanto, quer dizer, a equipa do Sporting é sistematicamente a que sofre mais confusões, mas isto não é obra do acaso também. Não. E o ano passado bateram-nos muito nos comentários, porque o Sporting lutou até ao fim, ganhou tudo, pronto. Mesmo tendo aquelas lesões todas, e nós desvalorizávamos o Sporting, e o Sporting tinha que ser valorizado porque de repente andava a jogar com o João Simões que ninguém conhecia e que o miúdo aparece a titular. Tudo isso é verdade. Eu concordo com isso tudo, mas também é assim, se calhar o Sporting tem um problema dentro de casa que tem que ser resolvido, que é a preparação física, porque há muitas lesões que se calhar eram evitáveis. Já está, olha aqui, Diomante, lesão muscular, Maxi Araújo, lesão muscular. Não há aqui uma lesão que seja uma palavada e o gajo girou-se ao contrário. Tipo, o Nuno Santos, acho que o Nuno Santos foi sozinho até, se não estou enganado. E o Pote não Mas sai virou-se, tocado no clássico? Mas o Pote está sempre meio magoado, pá.
Sim, já no Nacional também andou a vir, vai, não vai. Não, esse sim. Aí andou claramente. Rita, o guarda falou em comentários, já agora só virou ao nosso YouTube. Vai. Então, mais uma semana em que tivemos 53 comentários. Muito bom. Agradecer aqui à malta toda que participa e para continuar a participar. Subscreva o canal. Já vamos deixar um desafio para vocês, portanto. Mas e um comentário sobre o Porto, só pela questão do gol do Porto, o gol, neste caso o 1-0, o gol do Luke de Jong. Que é o Print Hello World, relativamente ao Porto, entre várias considerações que ele fez sobre o Porto, relativamente ao Porto, é impressionante a dinâmica ofensiva que o Porto tem. Portanto, ele fala da dinâmica ofensiva do Porto, do momento sem bola, que Alguém é está realmente incrível. só que alguém está a receber uma chamada. Está a fazer Não, uma interferência. chamada, sou eu que estou a falar com vocês no WhatsApp. Deixa-me ter mute, está a fazer Deixa-me interferência. ter medo. E para dizer o quê? Ele depois vai, o nosso espectador, fala em relação ao Alberto, ou seja, a forma como o De Jong, primeiro a forma como o Porto pressiona, e depois o Alberto tem uma passada extraordinária a ir no lateral, e é de facto verdade. Ou seja, já agora, porque é que eu peguei nisto? Por causa da passada larga. A passada larga do Alberto Costa de facto verifica-se defensivamente, como aqui o nosso print Hello World refere, porque consegue rapidamente colar nessa pressão alta em cima, rapidamente chega lá, mas também é uma boa cavalgada no lance do golo do Luke de Jong, e foi uma jogada. Eu gostei do entendimento do William Gomes com o Alberto Costa em várias jogadas. Podes começar? Qual é o início da pergunta? É que eu perdi-me aqui com as interferências. Não foi pergunta nenhuma. Eu fui era um comentário. Fui aos comentários do YouTube. Foi buscar um comentário sobre o Alberto Costa. Ok. Sobre o Pensava Alberto que era Costa, alguém que nos tinha deixado uma questão. Porque Ok. não, tem dado aqui a dos comentários do YouTube. Fisicamente também foi do jogador. Ele e o Borja Sainz, ou seja, são jogadores que eu não costumo ver ao vivo, por razões de não jogar em Lisboa, não é? Exato. Mas o Alberto Costa surpreendeu muito. Ele no corte do pote, bem, ele celebra aquele o corte, serra assim os Tipo punhos. futsal, virar para a bancada. À tua frente, aquilo não é foi? mesmo. O quê? Foi à tua frente. Foi. Foi É ali. impressionante mesmo, fisicamente é muito forte. E o Borja Sainz também me impressionou muito. Foi os jogadores do Porto. O Mauro eu já tinha visto a brilhar noutros contextos. O Frauhol tem pormenores muito interessantes, mas em termos físicos e de intensidade, estes dois impressionaram muito. E, portanto, Guarda, tens aí percebo o que teu estás a mito dizer. facto ou não? Tenho um mito ao facto. Era por isso que eu estava a chatear no Mas esse teu mito facto é bom para os comentários. Então pronto, vamos a ele. Se o Vítor Froholt foi a melhor contratação do mercado em Portugal. Mito ou facto? Para mim é mito. Neste momento, ao nível de impacto imediato, para mim, a contratação do mercado é Amar Dedic. Eu assino por baixo do Maia. Acho que a longo prazo o Frauhol poderá e deverá confirmar-se como a melhor contratação em termos de qualidade. Acho que é o reforço que poderá encaixar, impressionar e ficar menos tempo até em Portugal. Vejo rapidamente a ir para uma Premier League. Em termos de impacto imediato, o Dedic, até porque já vamos falar do Benfica, mas é mesmo impressionante a qualidade dele. Para mim também é mito. Isto é 3-0 neste caso, porque Amar Dedic, sem dúvida, é o reforço com maior impacto imediato. Eu achava que ia ser o Richard Rios em Portugal, o reforço com maior impacto imediato. É o Amar Dedic. Achei que não íamos falar do Richard Rios hoje. Não, mas é a minha conta. Tiveste Amar a falar do Dedic, Richard Rios. porque, acima de tudo, porque me surpreendeu imenso. O Frauhol está a surpreender-me, sem dúvida. Concordo contigo, Rita. Acho que ele, a médio prazo, sem dúvida que o Frauhol, a jogar como está a jogar, é capaz de ser considerado a melhor contratação. Então, o melhor jogo do campeonato. O impacto imediato, Amar Dedic, sem dúvida, porque o Benfica desde o Nelson Semedo não tinha um lateral direito tão bom quanto o Dedic. Olha, só para vos chatear vou dizer que é facto, que é a melhor contratação do mercado, apesar de estar claramente equilibrado com o Dedic, e tenho muitas expectativas no Sudakov. Já vamos falar sobre isso. Sudakov não, o Benfica já... Eu quero falar sobre o Sudakov. Mas acho que o Frauhol tem uma super contratação do Porto e não tínhamos falado dele neste jogo contra o Sporting. Não se deu assim muito por ele, mas é daqueles que não sabe jogar mal. Nunca joga mal. É mesmo. E acrescentou muito ao Porto este ano. Não falámos dele. O Maia falou do Varela, falámos do Mora, falámos do Gabri Veiga. Faltou o Frauhol. Para mim foi a contratação do mercado até agora.
Concordo também com a questão do Dedic, mas para não levar aqui 4-0, tinha a minha cota. Não, e fazes bem. E Mas eu há vou uma- com a par do Dedic, né? Há uma nota sobre o Froholt que me impressionou muito no jogo ontem, que é a maturidade emocional. Não entrou uma única vez em bate-bocas, há um momento até que... E o até Cocho... Tentou. Isto é sangue nórdico. Mas, Isto é sangue mas nórdico. o Yulman não é assim, por exemplo. Teve o jogo todo, principalmente na primeira parte, o jogo todo a empurrar o puto. Sem Teve, motivo e há um nenhum. momento, da segunda parte... Não, com o Kvaratskhelia. Exatamente. Agora estava a achar estranho. Mas há um momento, mas há um momento na segunda parte que andei a circular no TikTok, que eu vi no TikTok há bocado, que é um momento, acho que é um momento depois do gol do William, em que o William e o Potts pegam. O Froholt vai buscar o William, vai buscar, já não sei mais quem, há 3 ou 4 que estão ali, o Alberto Costa também, se não estou enganado. Pá, e é um miúdo de 19 anos ou 20 anos, ou o que é que ele tem, que pega nos meninos e vá, vamos embora, vamos voltar, estamos a ganhar 2-0, cabeça, não vamos levar amarelo, já chega ao SAMU, pronto. Portanto, props para ele, sem dúvida alguma, contratação espetacular do Porto. Mas a votação foi para o Dedic. Aproveitamos para falar do Benfica. A vitória por 2-1 em Alverca, expulsão de Amar Dedic, já na segunda parte, que acaba por influenciar o rumo que o jogo estava a ter. Maia, se calhar vou começar por ti. Não posso. Eu primeiro. Hoje sim. É o segundo jogo fora no campeonato que o Benfica tem dificuldades em agarrar no jogo e assumir o jogo nos 90 minutos. O Benfica entra bem, faz 2 golos de uma forma bastante natural, vai para o intervalo com o jogo bastante controlado, e depois os 45 minutos seguintes são de um desgaste maior do que provavelmente aquele que Bruno Lage até quereria. O porquê disto acontecer, na tua opinião? Em primeiro lugar, acho que há mérito do Alverca. É uma equipa, eu ainda não tinha visto assim um jogo completo do Alverca, já tinha visto uma parte contra o Braga, já tinha visto na estreia, também vi um bocado, tenho visto sempre os resumos largados e assim, mas não tinha visto um jogo completo. O Sami disse uma coisa muito engraçada há bocado, acho que foi no nosso grupo, que era quando os jogadores do Alverca decoraram o nome de todos, têm mais qualidade do que aquilo que têm apresentado, porque são uma equipa com bons jogadores. E hoje fiquei muito impressionado com o Alex Amorim, que é um jogador que eu não conhecia. Acho que o Chiquinho é claramente um jogador para outros voos, não é um jogador para estar no Alverca, e portanto quero dar também esse mérito à equipa do Custódio, que nunca desistiu, teve sempre momentos de perigo, foi sempre muito perigosa no contra-ataque. Na segunda parte até deixou, principalmente depois da expulsão do Dedic, até esteve muito bem com bola, portanto foi uma equipa até dominante. Ao mesmo tempo há este mérito do Alverca. Eu acho que o Zé Benfica tem que se preparar para isto com o Bruno Lage, e não importa, sinceramente, eu acho que por mais ou menos reforços que venham para o Benfica não vai nunca, esta época, apresentar futebol champanhe e por aí além. O Benfica vai ganhar mais vezes, vai ganhar bem. O Benfica ganha os jogos todos esta época. E portanto empatou sofreu um gol. O empate nem empatou com o Istambul, Fenerbahçe. sim, certo. Pronto, ok. Ganhou os jogos Tem todos. folha Ganhou limpa, Maia, tem folha limpa. sim. Tem folha limpa folha até limpa. após as Eliminatória. eliminações. Portanto, não quero nunca, acho que isso é muito importante. E às vezes parece que o Benfica não está a jogar muito bem, não está a jogar por aí além, é verdade, mas quer dizer, o Benfica ganha os jogos todos, tem esse mérito. Contudo, eu acho que o Benfica não vai passar muito disto, sinceramente, ao longo da época. Acho que é importante os adeptos do Benfica mentalizarem-se que o futebol do Benfica não vai melhorar muito. E os nossos jogos vão ser na Liga dos Campeões. Sim, Porque são os jogos da preparação estratégica em que mas naturalmente. muitos deles para o não campeonato é habitualmente superior, sim. e portanto Para o haverá campeonato- essa expectativa. Para o campeonato, o Benfica com mais ou menor dificuldade, eu acho que é melhor os adeptos do Benfica não criarem grandes ilusões, porque eu acho que Bruno Lage é um bocadinho isto enquanto treinador, e até vos deixo essa pergunta: se nós, ao dia de hoje, eu vos perguntar, e também nos comentários, qual é a ideia de jogo de Bruno Lage, o que é que nós respondemos? Sinceramente, o que é que nós respondemos? Ele sabe, a partir do momento em que roda a equipa toda e de repente joga em 4-4-2, outras vezes joga em 4-2-3-1, outras vezes joga em 4-3-3, acho que nem ele sabe. Com bola, qual é a ideia do Bruno Lage? Eu gostava de Mas perceber isso é a grande, sem dúvida, a grande pecha, e isso é muito problemático num clube como o Benfica. Deixa-me só passar já a palavra, só para dizer, portanto, pegando o que tu acabaste de responder, acho que para os adeptos do Benfica mais vale continuarem a ganhar.
Porque não esperem mesmo mais do que isto. Acho que é importante os adeptos do Benfica perceberem que com Bruno Lage, isto não quer ser outra vez o maior crítico de Bruno Lage. Isto até é positivo se o Benfica continuar a ganhar para os benfiquistas, isto está perfeito. Porque eu acho que os adeptos do Benfica não trocavam, sinceramente, ao dia de hoje, os adeptos do Benfica não trocavam continuar a ganhar, jogando desta forma, para passar a não ganhar, mas a jogar muito bem. Não trocavam. E Bruno Lage já disse, pá, 2 ou 3 vezes em conferências de imprensa, que nesta altura valoriza mais os resultados do que a exibição. Eu acho, a minha opinião, é que é uma abordagem completamente legítima, tendo em conta a pré-temporada que o Benfica não teve. E Pedro, queria ir a ti porque, apesar de tudo, tem-se criticado muito as exibições do Benfica, e a verdade é que não são exibições de qualidade por aí além. Mas o Benfica termina agosto com os 3 objetivos a curto prazo cumpridos: presença na Liga dos Campeões, conquista da Supertaça e 0 vitórias, portanto 9 pontos em 9 pontos possíveis no campeonato. 3 vitórias? 3 vitórias, 0 vitórias. 6 vitórias. Se partir fazer 0 vitórias e fazer 9 pontos. 9 pontos em 9 Benfica. pontos. Exatamente. E portanto, a ganhar, a jogar bem ou mal, a verdade é que o Benfica está a ter os resultados que são pedidos nesta altura. Isso é uma coisa que também é fácil esquecer-se disso quando se olha para os jogos do Benfica, não é? Ponto 1, mérito total a Bruno Lage e a equipa do Benfica por esta folha limpa até após as seleções. Naturalmente que o grande foco, e tu tens razão, Rita, eu tenho tentado assistir às conferências de imprensa pré e pós-jogo dos treinadores quase todos, dos 3 grandes sem dúvida. Bruno Lage já tocou nessa tónica 3, 4 vezes, da questão da qualidade exibicional e dos resultados. Eu acho que quando as duas andam de mão dada é que é perfeito, e uma coisa não implica a outra. Não é por estares a ganhar que não tens que apresentar qualidade exibicional. Mas Bruno Lage focou-se nisso e Rita, tocaste num ponto muito importante na minha opinião. O contexto do início de época do Benfica predispunha-se para isto. E predispunha-se para isto com resultados, se calhar, diferentes daqueles que estão a acontecer. Portanto, muito positivo, sem dúvida, folha limpa do Benfica. E aí, como disse o Maia, posso criticar qualidades exibicionais, mas a nível de resultados... não percebi o que disseste. Não percebi o que disseste a ver. O que ele está a dizer é que poderia haver resultados negativos e usar-se como desculpa conta a pré-temporada curta isso. E tudo mais. Okay. Isso não o Benfica aconteceu. teve Mundial de Clubes até tarde, depois pré-temporada muito curta, aliás, está a fazer uma pré-temporada competitiva, a jogar para ganhar. Mas também teve o maior investimento sempre na história do clube. Teve e está a ter. Sim, mas portanto, as coisas não são imediatas, não é? Como já vimos com o Arreixa. Neste contexto de início de época, até à pausa de seleções, parece-me que era fundamental isso que aconteceu. A Supertaça, apuramento para a Liga dos Campeões e 3 em 3 na Liga Portuguesa. Faltará o tal jogo em atraso com o Rio Ave, que será jogado no final de setembro. Mas, Rita, só dizer uma coisa para ir à questão da qualidade exibicional. Parece-me que Bruno Lage fica, e na minha opinião de forma justa, refém das suas próprias palavras, porque ele já assumiu que quer essa qualidade exibicional, que pretende isso, que não era agora o momento, mas que pretende isso com o tempo, e parece-me que com o tempo isso poderá vir a acontecer mais nos jogos da Liga dos Campeões. E aí é que é o meu ponto. É que já ouvimos declarações de Samuel Dal, de Pavlidis, de uma série de jogadores do Benfica, a falarem sobre a questão da preparação estratégica do treinador. E isso foi sempre algo elogiado por toda a gente, por nós aqui inclusive. A preparação estratégica de Bruno Lage, se os jogadores falassem mal, é de um belíssimo nível. O ponto é que o Benfica é uma equipa que deve impor-se pelo seu jogo, pelo seu modelo, pelas suas dinâmicas aos adversários na maioria dos jogos. E os melhores jogos do Benfica são os jogos em que não é obrigado entre aspas, a fazer isso. São os jogos mais divididos, ou que o Benfica é igual ou que o Benfica é ligeiramente inferior. Porque, e aí vou ao ponto do Maia e do Guarda, de facto Bruno Lage não tem um modelo de jogo, o seu modelo de jogo, a sua ideia matriz, com bola neste caso. E o Benfica tem grandes problemas em organização ofensiva, sempre teve com Bruno Lage, isso é verdade, e as equipas de Bruno Lage em geral, e portanto, como é uma equipa muito adaptável, como Bruno Lage é um treinador muito da preparação estratégica em função do adversário e do momento, depois não há um modelo bem assimilado, não há dinâmicas na organização ofensiva bem assimiladas, porque não há deduzo eu, não há esse trabalho com tempo
independentemente do adversário do fim de semana seguinte, não há essa matriz. E, portanto, isso será um problema a longo prazo, sem dúvida. Para agora, início de época fantástico, o Benfica está muito bem e já agora fez uma grande exibição contra o Fenerbahçe. É uma grande exibição do Benfica contra o Fenerbahçe em 2/3 do jogo, na minha opinião, em termos de preparação estratégica, mas também de imposição no jogo com bola. Esteve muito bem quando teve a bola, pressionou muito bem o Fenerbahçe esteve mal, mas isso também é uma imposição de corre do Benfica ter estado muito bem. Portanto, parece-me que a exibição do Benfica no Estádio da Luz contra o Fenerbahçe é de facto muito positiva. Guarda, a questão aqui e a questão com Bruno Lage é que, por exemplo, no jogo frente agora ao Alverca, ainda a jogar contra o 11, o Bruno Lage decide colocar Florentino em campo, abdica de Schaldrup e passa a entregar o jogo, mesmo a jogar com 11, a colocar-se numa posição muito mais defensiva do que aquela que seria de esperar num jogo em que está a ganhar 2-0 contra uma equipa que acabou de subir à Primeira Liga. Esta entrada de Florentino claramente foi uma despedida. Florentino foi despedido no final do jogo, mas eu não sei se isso não teria acontecido na mesma, mesmo que Florentino não se fosse despedir. E portanto, esta é a matriz de Bruno Lage. Arrisca pouco e as substituições vêm muito do bolso. Isto é uma pergunta em jeito de opinião, mas segue a partir daqui. São feitas em casa. No dia anterior já tens substituições feitas e o Florentino provavelmente ainda não tinha saído para jogar hoje. Eventualmente foi isso que aconteceu. Eu acho que o Benfica hoje faz 25 minutos bons. Contra o Fenerbahçe faz uma primeira parte muito boa. Já passou. Hoje faz 25 minutos bons, mas depois, de um momento para o outro, houve ali um eclipse do Benfica, onde o Alverca consegue equilibrar o jogo, que até me causa alguma estranheza. O Lage, depois, ele já tem poucos criativos, tem poucos jogadores que mexam com o jogo. Os trimos do Benfica, neste momento, é a posição que claramente tem que ser reforçada nestas 24, 48 horas restantes. Mas os trimos do Benfica não criam, não rasgam. E ele acho que consegue fazer essas proezas de tirar um extremo para meter o Florentino, que é um jogador de cariz ultra defensivo, porque para a frente é o que sabemos. Portanto, é o que é. O Benfica pôs-se a jeito hoje, sofreu o primeiro gol da época, mas não é por o Benfica só ter sofrido golos hoje que o processo defensivo tem estado propriamente brilhante, porque para mim não está. Acho que o Benfica beneficia muito de ter a dupla Rios-Enzo. Eu não tenho estado muito deslumbrado com o Rios, mas reconheço a importância do Rios na questão de ter um meio campo mais combativo, e o Maia está a diaxar a sua barba enquanto me ouve a dizer isto, mas faz toda a diferença ter o Rios naquela posição, e foi um grande upgrade ao processo defensivo do Benfica. Agora, lá está, não vou repetir aquilo que já dissemos a semana passada sobre o Rios, se é por aí que querem ir, mas já está, o Benfica hoje meteu-se a jeito e acaba por ser feliz com a vitória, porque podia perfeitamente, e com todo o mérito do Alverca, não ter-se rido ao Benfica. Mas o Rios, e Maia, podes responder a isto, e o Pedro também certamente vai querer falar sobre isto. Será que faz sentido ter Rios em jogos em que o Benfica precisa de dominar o jogo? Porque Rios não é um jogador que, quando o Benfica precisa de assumir o jogo, contribua para esse processo. Acho que é um jogador fundamental quando o Benfica precisa de trancar, quando precisa de duelos, é um jogador superlativo nesse tipo de ação. Quando o Benfica tem bola, normalmente as decisões do Rios com bola são precipitadas, mesmo quando tem tempo para pensar, e portanto a minha questão é, faz sentido jogar com Rios frente ao Alverca, frente ao Estrela da Amadora, frente ao Tondela, por aí à frente? Acho que faz. Respondendo o mais diretamente possível, acho que faz. Acho que o Rios é um dos melhores jogadores do campeonato no potencial. Já disse isto várias vezes. Não tem. Semana passada o Azevedo ficou um bocadinho aceso, principalmente com a Rita, não foi tanto comigo. Acho que neste momento o Rios não está a render aquilo que as pessoas achavam que ele ia render, porque também concordo com o Azevedo, as expectativas relativamente ao Rios eram diferentes. O jogador que a malta achava que o Rios ia ser é o jogador que assinou agora por 27 milhões. Esse é o jogador, é o Sudakov. O problema do Benfica para mim não é o Rios, nem são a falta de extremos criativos ou de jogadores criativos, porque eu acho que o Benfica não tem poucos criativos. Tem um treinador muito pouco criativo, e um treinador que tem muito poucas ideias, mas vou tentar não bater mais mas não há extremos criativos no Benfica. O Sheldrup é um extremo criativo. Sim, e mais. O Prestiani será um extremo criativo no potencial. O Prestiani não é um extremo, na minha opinião, mas sim. Na direita acho que pode ser isso, como o Maia disse, eu concordo. Sim, mas é mais criativo do que o Washington. Acho que é uma posição que é urgente o Benfica reforçar até a final do mercado, e não concordo. é com o miúdo do Devante, que é mais um que procura terrenos interiores e bola no pé. O Benfica não tem um extremo bola no espaço, não tem.
Não se tem. calhar, Tem se que buscar o calhar- Chiquinho ou o Alverca? Tinha. O Benfica Tinha tinha um quem? extremo, não de condução, mas de aparecer no espaço. Que era o Quem? que era Maktürkoğlu. Vendeu. tá bem. Sim. Vendeu e vendeu muito bem, já agora. Sim, Uma bela sim. venda do Benfica, diga-se. Se for pelos moldes que se diz, se foi uma falou, bela venda do Benfica. Mas Agora, só- desculpa, Não, talvez não, não havendo esse interesse, está aqui um dos fios condutores do jogo do Vasco que estamos a tentar decifrar. Se o Benfica não tem, e parece que não está à procura disso, Claro. porque o que se fala é um jogador que joga para dentro, vem para dentro, procura terrenos interiores, se calhar está aqui uma das chaves que estamos a tentar decifrar do jogo do Vasco. Não quer extremos na profundidade, não quer extremos de bola no espaço, quer extremos de bola no pé, para dentro, provavelmente para projetar os laterais. Pode ser por aqui. Sim, eu acho que eu concordo. É uma forma de olhar para o jogo com a qual eu discordo. Mas pronto, acho que é tudo muito curto. E pronto, eu sei que parece que bate sempre de lá todas as semanas, mas. Porque faz-te confusão. E só uma não, nota. Benfica. A qualidade que o Benfica não tem em organização ofensiva. E eu percebo disso, sendo o Benfica Sim, um o clube Benfica- grande e o Benfica um clube supostamente dominador. Não é? E eu não gosto de Faz ser, confusão eu não gosto de ser a pessoa que olha para o futebol e acha que dinheiro é sinónimo de qualidade ou rendimento ou tudo mais. Mas à partida tem de ser. O Benfica está a gastar mais de 25 milhões em jogadores. Ou mais de 20 milhões, vá, para meter aí mais o Ivanovic. Não me faz sentido o Benfica. Eu olhar para o Porto e até para o Sporting, muitas vezes aqui a malta de segundo posto, principalmente vocês, gostam de bater no Rui Borges. A verdade Principalmente vocês. Sim, eu bato menos que vocês. Olhando para o Rui Borges, eu olho para uma equipa do Rui Borges e percebo melhor como é que a equipa do Rui Borges joga do que uma equipa do Bruno Lage. E isso, peço desculpa, acho que o Lage é um treinador mais experiente que o Rui Borges, já teve mais experiências, mais a sério que o Rui Borges, e eu olho para a equipa do Benfica e penso assim, peraí, mas como é que o Benfica hoje vai jogar? O Benfica a jogar, até o perfil dos jogadores, quando o perfil dos jogadores muda em campo, a ideia de jogo do Benfica muda completamente. Quando joga o Ivanovic, porque não tem aquela matriz como nós falávamos há pouco. E este ano não tem havido aquela diferença ainda mais gritante, que ele numa semana jogava numa linha de 4 e na semana a seguir jogava com uma linha de 3. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas continuo a dizer, o problema aqui, ou seja, o problema aqui não é Bruno Lage em si, o problema é o perfil de treinador que um clube grande deve ter ou não deve ter, ou que acha que deve ter. Bruno Lage sempre foi um treinador assim e é muito competente, é um dos mais competentes, na minha opinião, em termos de preparar jogos contra adversários. É mesmo, na minha opinião. Mas, ou seja, contra adversários do mesmo nível ou de nível ele joga sempre contra adversários, não é? Ele não joga. Claro, exato. Mas porque de facto tem essa leitura, tem essa preparação, e os melhores jogos do Benfica o ano passado, na minha opinião, em termos de qualidade exibicional, foram na Liga dos Campeões. E também acho que este ano vão ser. Mas aí também merecia um bocadinho do desconhecimento cá em relação ao Benfica, porque há treinadores que vêm com uma sobranceria incrível em relação ao Benfica. É verdade, mas ao nível ao dia de hoje, neste nível, guarda, parece-me que não há este desconhecimento. A Juventus há uns anos, ou mesmo o Atlético Madrid ano passado, desprezou um bocadinho o Benfica, por isso é que apanhou 4. Eu acho que isso acontece. O Vasco prepara muito bem os jogos, não é isso que está em questão, e continua a preparar bem os jogos, mas acho que também o respeito que existe na Europa, e há respeito pelo Benfica, atenção, não estou a dizer o contrário, mas o respeito que existe é um bocadinho diferente, e se calhar o Chelsea vai preferir preparar um jogo com mais atenção contra o Arsenal ou contra o Liverpool do que contra o Benfica. Claro. Mas porque o Bruno Lage sofre do mesmo mal que muitos jogadores do Benfica sofrem, que os jogos com o Alverca e com o Estrela da Amadora não contam. O que lhes conta no campeonato é o campeonato da Liga dos Campeões. E Bruno Lage vai passar a pausa de seleções provavelmente a ver os seus adversários da Liga dos Campeões e já a preparar esses jogos. E isto aconteceu o ano passado, nós vimos isto o ano passado a acontecer. Grandes jogos frente ao Atlético Madrid e ao Barcelona, e depois derrotas com o Casa Pia, e portanto não é de estranhar que este ano, quando a Liga dos Campeões começar, este fator ainda se agudize mais. O Benfica, ao contrário, por exemplo, do Futebol Clube do Porto ou mesmo do Sporting, são equipas que eu acho que competitivamente mantêm uma consistência muito maior ao longo do campeonato. O Porto ano passado não, mas eu espero que o Porto este ano o faça, porque encaram os adversários todos com a mesma, ou pelo menos com quase sempre o mesmo respeito. E acho que o Benfica muitas vezes não respeita o adversário todas as vezes que devia respeitar. Apesar de tudo, o Benfica podia ter sido campeão. Está bem, mas isto não quer dizer nada. Estamos a falar de exibições, os resultados estão a aparecer, não é? Eu acho que o Bruno Lage prepara
com a mesma qualidade e com o mesmo tempo um jogo contra o Rio Ave e um jogo contra a Achas que o Bruno Lage Juventus. preparou hoje o jogo com a Alverca? Não tenho dúvidas que preparou. Claro que sim, ele é conhecido por isso também. O meu ponto é, o problema dele enquanto treinador para um clube como o Benfica é precisamente, ou seja, nos jogos em que o Benfica é superior, Rita, o Benfica, na minha opinião, o Benfica não apresenta qualidade nas dinâmicas de organização ofensiva e, portanto, nesses jogos de Liga dos Campeões, mais do que o estímulo ou a preparação, o estímulo, claro que sim, mas mais do que a preparação, a falta dela, parece-me que é a mesma questão de, nesses jogos, o Benfica não é obrigado a assumir o jogo com bola. E, portanto, entra na parte estratégica do jogo, não é? Ou seja, condicionar os pontos fortes do adversário. Nisso, Bruno Lage é exímio. E o Benfica demonstra isso nas Champions e nos jogos contra rivais. Portanto, parece-me que é mais por aí, pela questão da organização ofensiva, que sempre foi a pecha de Bruno Lage. Pronto. Eu já usaste a palavra pecha para aí 4 vezes. É a minha palavra do dia hoje. Olha, já vamos vou ser muito rápido, Rita, só porque já agora é importante relembrar que o momento ofensivo é muito importante para um treinador de futebol e de um clube grande. Parecendo que a organização ofensiva, como é que eu ia dizer? Eu consigo ver o Lage que andou a chorar por um criativo, então a gente sabe que o Benfica era o Tiago Almada, era o Félix, agora chegou o Sudakov, que é uma opção muito melhor que o Félix. Não sei se é melhor que o Tiago Almada, mas para mim Félix é bem melhor que o Tiago Almada, sim. É uma opção muito melhor do que o Félix. O Benfica nisso teve sorte, olha, porque primeiro tentou o Nelson de Semedo, depois acaba com o Dedic, é verdade, tentou o João Félix e acaba com o Sudakov. Se calhar as segundas opções do Benfica acabavam por ser melhores que as primeiras, mas voltando ao tema, eu acredito que o Lage andou a chorar pelo criativo e depois nas Champions encosta o Sudakov para jogar com os já não tem o Florentino. Encosta o Sudakov à esquerda e mete o Barreiro como terceiro médio. Exato, era isso que eu ia dizer. Encosta o Sudakov à esquerda, salta ao Sheldrup, pobre Sheldrup. Barreiro e Pavlidis, Ivanovic também para o banco. Atualização sobre a nossa aposta, Rita. Está tudo igual. Pois ninguém marcou. O Samu jogou menos minutos. Não esqueça. Não, o Pavlidis jogou menos minutos. Não tenho a certeza quantos minutos é que foi. Foi ela por ela. Ela por ela. Pensava que ia atualizar o resultado do Braga, ao Maia. Quanto é que está? Está 2-2. Mas é uma bela exibição do Braga, atenção. A segunda parte do Braga é muito boa. Sempre a asfixiar o Rio Ave, mas um candidato ao título e o Elo Azani marca gols, afinal. E queria pedir desculpa ao título que deixa 2 pontos agora. E queria pedir desculpa à malta do Braga que nos ouve, que nós temos tido esse azar também, que é o Braga tem jogadas sempre ao domingo às 8h30. O Braga tem começado a jogar um bocadinho mais cedo. Mas só para terminar, para dizer-vos que já vamos rapidamente às questões, apontamentos nacionais e internacionais, vão ter 2 minutos cada, portanto preciso de menos. Então sejam sucintos. Para o pessoal que nos segue e gosta de comentar, convidávamos para a semana, ou seja, neste episódio, deixem comentários sobre temas que queiram ver debatidos para a próxima semana, porque vai haver paragem de seleções. Não falámos da convocatória de Martínez, porque é igual a sempre, não há nada a dizer, mas para a semana há seleções. O que é que aconteceu, guarda? Uma grande defesa do Mister no último segundo. Exatamente. E então queremos saber a vossa opinião, nomeadamente sobre sorteios de Champions e Liga Europa. O que é que acham sobre o calendário do Benfica, do Sporting e depois do Futebol Clube do Porto e também do Braga, e em relação ao tema quente de Ruben Amorim. Passa ou não passa a pausa de seleções? O que é que temos a dizer sobre o trabalho de Amorim no Manchester United? Queremos ouvir as vossas opiniões, portanto deixem nos comentários, porque nós para a semana vamos estar mais numa coisa interativa de vos responder e também debatermos entre nós esses temas. Rita vai estar de férias. Que muitas vezes eu provavelmente estarei de férias, mas irei ouvir-vos. Temas que muitas vezes não temos tempo de vir aqui, e se quiserem falar do AVS ou do Tondela, sei lá. Outras coisas que queiram ouvir aqui faladas, deixem comentários que nós vamos estar atentos. Notas internacionais nacionais. Maia. Olha, nota nacional é um momento, acho que não é preciso ser só equipas, e é um momento que é o belo gol do Pablo. É um golaço do Pablo contra a primeira derrota, imposta a primeira derrota ao Moreirense. O Gil Vicente está a fazer também um belo início da época. E o Pablo, que eu não acho que seja um goleador por aí além, marca um belíssimo gol. Para mim, o gol da jornada, se não houvesse o gol magistral do William. Portanto,
Fica essa nota nacional. A nota internacional, até relativamente a um jogo internacional, relativamente a um jogo que tu comentaste, Rita, é uma nota pela negativa, que é o mau arranque do Wolverhampton. Não sei se tinham essa nota, mas tenho eu esta. O mau arranque do Wolverhampton. Tenho algumas dúvidas, a malta do Wolves gosta muito, os adeptos gostam muito de Vítor Pereira, até durante o jogo entoaram muitas vezes o nome do treinador. Mas tenho dúvidas que a coisa vai correr bem. O Wolves é um projeto um bocadinho assim, às vezes parece que primeiro ano e meio a coisa está toda maravilhosa, mas depois por alguma razão há um desinvestimento e efetivamente o plantel do Wolves é muito fraquinho este ano. E perdeu muita experiência, perdeu muito golo, e então se o Larsen sair, mais uma machadada. Fala-se disso, não é? Sim, ele não jogou o último jogo e dizem que estaria encaminhado para o Newcastle. Vamos ver se até amanhã há novidades ou não. Mas sim. E para além disso, tem ali jogadores que jogam a passos. Isso é sempre um bocadinho mais complicado. Pedro, guarda. A minha nota internacional. Pedro, guarda. Guarda, desculpa. Caladinho. Passado pela direita mesmo. Pumba. Olha, a minha nota internacional é desde já dar os parabéns ao Paris Saint-Germain pelo título 25-26. Achei muito engraçado esta nova dinâmica do Luís Henrique agora meter objetivos aos jogadores, que é, pronto, hoje vai ter que haver um hat-trick com 2 gols de bicicleta. Acho que isso é muito giro e vai trazer outro interesse ao campeonato, mas desde já fica essa nota. Um hat-trick fantástico do João Neves, para quem dizia que não sabia marcar gols, não fazia assistências. Realmente o rapaz fez. Nota nacional foi o jogo do Benfica B, que foi surreal. Não sei se estão a par, mas o Portimonense teve 2 expulsões, os 2 guarda-redes, e acaba a jogar com, eu acho que era central, não sei se estou... É ala esquerda. E a ala esquerda que foi o homem do jogo. Pronto, fez uma exibição surreal da Bavisa e o Benfica B perdeu o jogo 2-1. Isto para quem aposta foi muito mal. Felizmente já me deixei disso. E se não tinha torrado algum dinheiro. E pronto, são as minhas 2 notas esta semana. Pedro, sigo eu. A minha nota é da Premier League, positiva, pegando no jogo que a Rita comentou, no Wolves Everton. Bem, tive uma audiência fantástica. Tiveste. Negativa. 2 pessoas, pelo menos. Negativa, porque esse estilo de jogo que eu quero fazer vai tocar à derrota do City em Brighton. E portanto, gosto muito de ver o Jack Grealish a jogar com a alegria com que está, soltinho, feliz, sem amarras. A repetir notas da Rita. Segue. A repetir notas da Rita, pronto, siga. E portanto gosto muito de ver o Jack Grealish assim. Não gosto que estes jogadores sejam muito amarrados pelos seus treinadores, e Pep Guardiola amarrou-o demasiado, na minha opinião. O Grealish, se calhar também ele próprio não tem o nível para estar com regularidade, em qualidade, num clube com os objetivos do Man City. Também aceito isso. E portanto, se calhar esta gama de clubes da Premier League é a que melhor lhe encaixa. Eu gosto muito do Jack Grealish, gosto muito do perfil dele, do tipo de jogador, e estou a gostar muito de ver o Jack Grealish no Everton. Não estou a gostar de ver porque está a contrariar as expectativas que eu tinha, e que falámos aqui inclusive no segundo post, em relação ao City, por causa do mercado que fez. Eu, quando vejo jogadores como Reinders e Cherki a serem contratados, o próprio Aïnouri, prevejo que tínhamos finalmente um City mais enérgico, um City menos monocórdico, e obviamente que é uma grande equipa, é um grande treinador, mas o perfil destes jogadores é um perfil para fazer aquilo que eu vi o Reinders fazer contra o Wolverhampton, por exemplo, de pegar e acelerar, ir para cima. Não é um perfil para o City estar sempre no controle do jogo com bola, em circulação até ao limite, e o City com estes jogadores, se não procurar o Guardiola adaptar-se um bocadinho também às características destes jogadores, a época não vai correr assim tão bem para o Man City. Acho que está claramente em fim de ciclo o Guardiola no City. Acho que está só a adiar. Mas com estes reforços eu pensava que havia aqui uma energia nova para a época, porque são jogadores que trazem coisas diferentes. Não estou a ver isso, porque estou a ver o Guardiola moldar os jogadores totalmente a ele, e não a ele adaptar-se às características dos jogadores. E eu quero ver mais de Guardiola nessa adaptação aos jogadores que foi buscar. No campeonato de Manchester, o United vai à frente. Pois é. Pois. E o despedimento que falam é o do nosso Amorim. Enfim, o que é que eu ia dizer? Nota pessoal não, nota nacional. Foi um bom jogo o Gil Vicente Moreirense. Vi algumas expectativas em relação ao
àquilo que o Moreirense tem vindo a fazer, não deita nada por terra o bom trabalho que está a ser feito por parte do Moreirense. Foi um bom jogo com o Gil Vicente, uma equipa que Samit raramente se engana e avisou-nos. É verdade. Samit, que, verdade seja dita, maior defensor de Florentino, vai ter que passá-lo a ver com a camisola do Burnley e, portanto, se calhar vai ver um jogo ao vivo do Florentino, o Samit. E do Marcos Edwards. E do Marcos Edwards, quem diria. E portanto, foi um bom jogo, o Gil Vicente Moreirense, valeu a pena. Notas internacionais, queria dizer que este Liverpool joga pouquinho, tem muita sortezinha, não é, Pedro Azevedo? E o Arsenal jogou o quê? O Arsenal joga o que tem que jogar, percebes? O Arsenal tem um investimento. O Arsenal não tem saca. O Arsenal tem um investimento absurdo e não joga ponta. Joga bem. Claro, nestes jogos a opção é não ter bola. Não, mas o gol... O Arsenal joga bem. Não, entrou bem, foi o que eu disse. Entrou bem. O gol do Szoboszlai é uma obra de arte fantástica. Tudo aquilo é bem feito, a fita no cabelo, o corte do cabelo assim atrás do slide depois do festejo. Exatamente, a camisola comprida, a forma como a bola entra na baliza, foi tudo muito poeticamente. O Liverpool é um clube extremamente poético e, portanto, tudo é bonito. Eu sei de agora. Rita, mas também calma também com esses elogios também, pá, aquilo que é isto. Tem individualidades, mas é verdade, tem individualidades não é? que fazem o Liverpool estar os um seus passo à minutos frente dos acabaram, outros Pedro. Então, para ganhar a Premier League. Até para a semana. Deixa os vossos comentários para a semana e pegarmos neles. E obrigado a todos, subscrevam o canal e tudo mais. E até para a semana.